periféricas aí, mas basicamente a gente cobriu tudo. Que os dois temas são aquisição em etapas, é o que chama no inglês de step acquisition. E o que seria isso? Eu tenho uma participação anterior numa empresa, mas eu tenho menos de metade do capital, ou seja, eu não sou o controlador. Aí eu adquiro uma nova participação. Isso tem um tratamento no CPC 15 e tem um tratamento fiscal. Tá? Chama aquisição em etapas, é algo bem comum. Tá? Não é raro isso acontecer. Mas o principal ponto aqui, pessoal, é eu não sou o controlador e aumento a minha participação. E o outro tema que falta não deixa de ser uma complementação de aquisição em etapas, que é, eu já sou controlador, mas eu não tenho 100% das ações. Aí eu aumento a minha participação, quer dizer, eu já era controlador antes, aumentei a participação e continuo sendo o controlador. Então, isso não é uma combinação de negócios para fins contábeis, isso eu tenho certeza. Para fins fiscais, essa é a minha opinião, tá? Para mim não é, porque não tem tratamento específico, não é para fins fiscais. Mas tem advogado que acha que dá para brigar. Então, os dois temas que faltam são semelhantes. É quando eu já tenho participação e aumento a minha participação. O primeiro tema é quando eu não sou o controlador e aumento a minha participação, independentemente se essa aquisição foi suficiente para tomar o controle ou não. E a segunda é, eu já sou controlador e aumento a minha participação. Se eu já sou controlador e aumento a minha participação, isso não é combinação de negócio, está na norma de consolidação. Mas eu optei por colocar aqui para ficar dois temas sequenciais, tá? E aí, com isso, quando termina a aula de hoje, para fim de prova, terminou, tá? Na aula que vem a gente vai ver concessões, é um tema desafiante, mas acho que talvez é o segundo tema aí que eu mais gosto, mas não cai na prova, tá? Então vocês podem ficar tranquilo que concessões não cai. Então seriam esses dois assuntos hoje, depois a gente faz os exercícios. Então, aquisição em etapas, é o que eu comentei, não pode ter o controle prévio. Você tem sim que já ter uma participação. Tá? Aí o que acontece? Antes de entrar em como faz, uma dúvida que tinha no mercado, foi um dos trabalhos mais antigos que a gente fez aqui no escritório, acho que até um cliente do pessoal de Curitiba, que é, eu tenho uma joint venture, então eu tenho 50%, outro acionista tem 50%. Eu vou lá e compro a participação do outro acionista. Era uma joint venture, virou uma controlada. Aplica ou não a norma de combinação de negócio? Isso dá um efeito ruim no balanço. Na época desse projeto, eu não tinha muita dúvida que aplicava, mas a norma não era tão clara. Não sei se o Edu nem lembra, talvez o Edu lembre de que cliente que é esse. Então, o que aconteceu? Outro dia, por coincidência, o IASB se posicionou sobre o assunto, ele falou, realmente aplica, tá? E até outro dia o pessoal da KPMG que eu conheço aí de corporate me mandou a mesma dúvida, tá? Então, se aplica também, isso vai dar um efeito estranho. Quando eu faço uma aquisição em etapa, o que é o racional, pessoal, aqui? É como se você falasse assim, que você entrega a participação anterior e depois compra tudo de uma vez. Tá? O porquê que você acaba fazendo esse tratamento contábil? Você entrega, sei lá, você tem 10% e comprou mais 50%. Você entrega 10% para o comprador, para o vendedor, desculpa, e depois você compra 60%. Você como se fosse unifica tudo numa mesma PPA. O grande objetivo disso é para você não ter mais-valia operação 1, mais-valia operação 2, goodwill operação 1, goodwill operação 2. Então, você unifica e você vai ter só um goodwill. Então, você entrega a participação anterior e contabiliza de uma vez só. Então, a participação anterior ela vai entrar como custo de aquisição, para fim de matemática, né? Ele entra como custo de aquisição. E aí a gente viu, acho que 2 aulas atrás, que todo custo de aquisição é a valor justo.
E quando você entrega um ativo in natura, um ativo que não é dinheiro, você reavalia contra resultado e ele entra no custo de aquisição por valor justo. E é exatamente o que faz aqui, a gente vai ver com o exemplo numérico. Você reavalia a participação anterior para o valor justo dela, a diferença entre o contábil e o valor justo vai para o resultado, você pega essa participação anterior a já valor justo, coloca no custo, soma com tudo que você pagou, vê o percentual, e aí você aplica os procedimentos da aula anterior. Mas você coloca a participação anterior a valor justo contra resultado. Essa valorização não é tributada, tá? Essa valorização gera goodwill, tá? Mas ela não é tributada. Isso tem previsão na 12973, tá? E aí, o porquê que eu falei que com joint venture é perigoso? Imagina que eu fiz uma joint venture 10 anos atrás. Vou fazendo MAP. Quando chega hoje, eu compro a participação do outro sócio, se o negócio prosperou e for uma joint venture grande, essa diferença entre o MAP sem ágio para o valor justo pode ser 200% do valor do investimento. Então, você pode ter um resultado gigantesco na hora de você calcular o seu lucro. Um resultado que não tributa, mas um resultado que está na base do dividendos mínimos. Então, se a empresa tem caixa, o acionista pode exigir esse pagamento de dividendos. E é uma receita não caixa, que talvez só vai ser caixa quando você vender aquele investimento. Então, quando é joint venture, dá problema. O caso que a gente fez foi 1 bilhão, tá, no resultado. Para uma empresa que é grande, mas não é um absurdo. Então, um exemplo aqui só para vocês entenderem. Tá, isso tem de monte em balanço, tá? Não é algo muito difícil de encontrar exemplo, não. A Alfa detém 30% do capital de Beta, então já tem uma participação anterior. O investimento está contabilizado por 30 milhões. Então tá aqui, ó, saldo inicial, 30 milhões em preto aqui. Quando decide comprar mais 50% por 100 milhões. Então, de uma participação de 30%, vai passar para uma participação de 80%. 30 que já tinha, 50 de participação nova. Para esses 50%, pagou 100 milhões. Então, se a gente fizer uma conta bem simples de cabeça, a gente vê que 30% está para 30 milhões, 50% está para 100 milhões. Então, o valor do custo de aquisição por ação, independente de quantas ações tem, é o dobro, tá? Porque aqui está 1 para 1, aqui está 1 para 2, quer dizer, o valor econômico está bem maior que o contábil. Nesta data, na data de aquisição, o valor contábil do ativo líquido que foi adquirido era de 100 milhões e a mais-valia na base 100%, 20 milhões. E aí, recapitulando um conceito, valor contábil mais mais-valia é igual a valor justo do ativo líquido. E aí ele fala uma última informação. E o valor justo daquela participação anterior de 30% é 40 milhões. Tá? Lembrar, a regra de 3 com 50% não bate aqui, tá? Porque aqui tem prêmio de controle, quer dizer, ele pagou um plus para ser o dono da empresa também. Esse valor não tem prêmio de controle, então é normal dar uma diferença. Tá? Aí, fazendo passo a passo, o que eu comentei, vamos pensar primeiro em débito e crédito. Primeiro, eu reavalio o investimento anterior a valor justo. Então, ele estava contabilizado por 30 milhões e o valor justo é 40 milhões. Então, eu tenho uma diferença de 10 milhões. Eu tinha um investimento por 30 que eu vou reavaliar para 40. Então, eu tenho uma diferença de 10 milhões. O que eu faço? Eu faço o lançamento em vermelho. Eu reavalio contra resultado, tiro na apuração do imposto de renda e crio diferido. Aí eu paguei 100 milhões, então eu credito caixa, uma saída de caixa e aumento o investimento.
Então, aqui, pessoal, eu já tenho o custo de aquisição de 80%. Eu unifiquei tudo. 30 com 10 com 100 dá 140. Então, meu custo de aquisição para 80% é 140 milhões. Esses 140 milhões eu vou ter que recalcular as três subcontas, PL, mais-valia e goodwill. Tá? Então, agora eu vou para esse lado aqui. Então, eu tenho uma alocação, 140 de custo de aquisição para 80%. Tá? Caixa, 50, desculpa, o caixa que eu paguei, 100 milhões para uma participação de 50%. E o valor justo da participação anterior, 40 milhões para os 30%. Então, eu acabei comprando 80% da empresa. Logo, quando eu for fazer a alocação do PL da mais-valia, eu vou usar esse mesmo percentual. 80% do PL, que valor contábil do acervo líquido é PL, 80. 80% da mais-valia, 16. Então, eu tenho um valor justo do ativo líquido de 96. Então, já está na base 80%. Comparo com 140, eu chego num goodwill de 44. Tá? Eu poderia colocar um não controlador aqui. Eu calcularia 20% dessa somatória e colocaria aqui, valor do PNC. E aí aqui eu usaria 100%. Tem que dar o mesmo valor, não tem como não dar o mesmo valor. Não, se eu entendi certo, não, Eloy. Você reavalia e coloca aqui, não precisa desmembrar. Tá? O que tem uma regrinha fiscal, pessoal, é essa mais-valia. Se não me engano, você tem que ter controle de quanto que já tinha de mais-valia e quanto que veio de mais-valia nova. Mas, sinceramente, essa parte eu não conheço tanto. Fiscal aqui tem, tá? Não o restante. Tá, mas aqui não, aí normalmente você joga em outros resultados. Um exemplo bem famoso que teve no mercado foi da Casas Bahia. O Pão de Açúcar, ele comprou as Casas Bahia, né, a nova Casas Bahia, e comprou uns 20% de uma empresa que chama Bartira, que era o fornecedor das Casas Bahia. E aí ele tinha uma opção que era assim, dentro de 2 anos o Pão de Açúcar, aliás, a Casas Bahia podia vender a participação que ele tinha na Bartira, lá a família Klein, por Pão de Açúcar. Depois o Pão de Açúcar podia comprar e invertendo. E alguma hora era obrigado o Pão de Açúcar a exercer essa opção para comprar o restante. E aí ele exerceu, então ele tinha uns 20% e comprou o restante. Ele reavaliou a participação lá de uns 20%, deu um lucro de uns 200 milhões. Tá? Até a CVM entrou nessa, porque a CVM, o pessoal questionou, falou, ah, se você tem um fornecedor exclusivo, será que mesmo você tendo 20%, você já não é o controlador dele, se ele é um fornecedor exclusivo seu? Aí teve um laudo do professor Eliseu Martins, tal, e falaram que não, e falaram que isso se aplica. E aí aquele lucro é ótimo, né? Porque é um lucro, é só mutar aqui, pessoal, é um lucro, como se diz, é um lucro não tributado, né? Mas ao mesmo tempo ele pode ser distribuído, então ele acaba sendo um lucro bom, né? Pode descapitalizar a empresa, mas ele é um lucro bom. E aí tem outros exemplos no mercado, tá? Tem muita discussão, eu falo, pô, se eu compro 20% e depois eu vou fazendo, sei lá, 4 aquisições de 5% durante o ano, eu preciso fazer 4 PPAs contábeis e 4 fiscais ou eu posso juntar tudo de uma vez? Tá? Uma grande empresa teve esse problema, nunca obteve uma resposta preto no branco do advogado. Da Big Four que faz a PPA, teve, né? Por eles façam 4 PPAs e cobram 4 vezes, né? O mesmo valor, mesmo sendo da mesma PPA. Mas aí eu acho que ter essa opinião de Big Four nesse caso me parece ter um pouco de conflito de interesse. E o mais importante é a opinião fiscal, tá? Se vai precisar de laudo ou não, né? De 4 laudos ou não. E até onde eu sei, não tem resposta. Tá? Então, pessoal, eu queria ver se deu para entender esse ponto até aqui.
Então, continuando, agora é o último ponto, que é qual a diferença para o anterior? Eu não estou mais no mundo de combinação de negócios, eu estou no mundo de consolidação. Tem 2 artigos do FRS 10 que falam disso. 2 itens, né? O artigo talvez é força a barra, né? Não é lei. Que é, eu já sou o controlador e eu aumento a minha participação. A gente pega bastante caso assim no escritório, é meio que uma discussão eterna com um dos clientes aqui. Então, o que acontece? Eu já sou o controlador, não tenho mais ágio. Isso se caracteriza como transação de capital. Até a Adriana está aqui, lembra daquilo que a gente viu na Americanet há muito tempo atrás, tá? Que falava disso também. Então, aqui, ó, fiz fazer com exemplo, acho que é o melhor jeito de entender. Alfa tem 60% de beta. Logo, alfa já é a controladora, porque já tem mais da metade do capital votante. Tá? Então, eu fiz um balancinho aqui. Ativo circulante, investimento, capital da participação controladora, essa conta, por enquanto, está zerada, e o capital do PNC. Tá? Aqui é 120. Por que é 120? Porque eu tenho 60%. 60% de 200, 120. Tá? Então, quando eu for... Esquece isso aqui por enquanto, tá? Foi um erro de ordem de animação. Vamos olhar só aqui. Isso aqui não era para ter agora. Então, se eu for consolidar, pessoal, eu vou consolidar ativo circulante. 100 com 200, 300. Elimino o investimento contra o PL. Então, eu tiro o investimento, sobra só o PL, né, o capital de alfa. Só que aqui eu tenho só 60%, aqui eu tenho 100%. Então, eu tenho que reconhecer a participação dos não controladores, que é quanto? Que é 40% deste 200. Tá? Então, aqui está o meu consolidado antes da operação. Tá? Então, aqui deu para entender, pessoal, até se consolidar. Eu não consegui ficar pondo coluna de eliminação, senão vai ficar muito extenso aqui, tá? Lateralmente, o exercício. Então, a gente vai para a segunda parte. Alfa adquire mais 15%. Então, já era o controlador com 60% e continua sendo o controlador, mas agora com 75% do capital. E, para isso, paga 50%. Então, a norma de combinação de negócios fala que isso não é uma combinação de negócios. Então, a gente sai da FRS 3, vai para a norma de consolidação. A norma de consolidação fala que qualquer ágio nessa operação, você não remensura ágio e não remensura mais-valia. Qualquer ágio que surgir é uma conta patrimonial. Mas as IFRS, elas não entram na parte de direito societário. Então, ela não fala, é na conta X, é na conta Y. Ela fala simplesmente que não é um ORA, tá? Porque é uma transação de capital, não é resultado abrangente, e que não pode remensurar mais-valia e goodwill. Então, o Brasil, o que ele faz? Ao invés de você debitar o ágio dentro do investimento, põe no PL. Aí a CVM nunca se posicionou em que conta. A prática de mercado está sendo colocar dentro de ajuste de avaliação patrimonial fora do ORA. Por quê? Porque é um pouco estranho você ter uma reserva com saldo devedor, uma reserva negativa. Isso faz pouco sentido. Então, meio que se optou por pôr no ajuste de avaliação patrimonial, porque cabe as duas coisas, tá? Então, eu aumento o meu investimento proporcionalmente. E o que tiver de ágio, eu ponho nesse ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Então, o que aconteceu? Se eu pensar agora só no balanço de alfa, eu comprei 15%. Se 60% valem 120, 15% é um quarto, é 25% dos 120, 30. Então, eu aumento o meu investimento em 30. A diferença para o valor pago, que ó, é o que saiu, nossa, mostra meio ruim, que é o que saiu do investimento,
ao invés de eu fazer o débito aqui, como é o comum, eu faço o débito aqui no PL. Débito no PL é uma conta redutora de PL. Tá? Então, eu pego esses 150 que saiu do caixa, aumento o investimento proporcionalmente, o restante eu ponho no ágio. Como uma redutora de PL, minha sugestão é dentro do ajuste de avaliação patrimonial. Tenha controle muito bom desse valor, porque se você vender a empresa, isso reduz ganho de capital, é legítimo. Mas se seu controle for capenga, o fisco não vai aceitar. Tá? Então, controla bem isso. E aí eu vou consolidar aqui balanço. Esse de alfa com esse de beta. De novo, eu não pus aqui. Então, olha o que aconteceu. Ativo circulante, 250. Investimento, zerei. Capital social, só do controlador. Conta redutora de PL. E ao não controlador, ele mudou de 80 para 50. Por quê? Porque agora ele é 25%. Tá? Então, seria isso, tá? Ele reduziu. O quanto que o não controlador reduziu é exatamente o quanto que o investimento reduziu. Então, se entende que isso é uma transação do controlador com o não controlador. Quando a gente vê uma visão consolidada, é uma transação entre duas partes que já estão no mesmo balanço consolidado. Não poderia gerar efeito econômico, a empresa é a mesma, tá? Esse ponto, o professor Eliseu, nas últimas palestras que eu vi dele, até na última, acho que o Nelson, se estiver aqui, estava também, ele fala muito disso, tá? Porque isso aqui causa um efeito estranho. E o Brasil optou por ter esse efeito no balanço individual. O FRS não faz balanço individual, então esse balanço não existe quando a gente lê as normas internacionais. Tá? O que causa um desconforto no Brasil foi fazer isso na DF individual. Tá? Você comprar uma empresa e seu PL diminuiu. Olha que estranho, seu PL era 220, agora o seu PL é 200. Você comprou uma empresa e seu PL diminuiu. Isso é um pouco estranho, tá? Na minha opinião, pelo menos. No consolidado, pode-se entender que isso é uma mera reestruturação, não tem muito problema, mas o Brasil optou por essa coisa do PL lucro ser igual no individual consolidado. Então, acontece esse efeito no individual, é um assunto que se discute bastante atualmente. Tá? Eu vejo que existe um risco de mudar essas coisas no futuro, porque no FRS o Brasil pode mudar tranquilamente. Caso clássico que aconteceu isso, tá? É um meio que bastante gente conhece no mercado. Tinha a Souza Cruz aqui no Brasil. Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar, a marca de cigarro. Era capital aberto, só que não tinha muita liquidez. Aí a British Tobacco, tá, que é a dona deles, fez uma OPA, né, uma oferta pública de aquisição, e adquiriu todas as ações do Free Float. Ela ficou com 100%. Só que ela pagou um ágio muito grande nessa aquisição, muito mesmo. Tá? E era um investimento relevante para a British Tobacco. Não era uma controlada pequena, era a maior controlada, talvez, da British Tobacco, que é um monstro na Inglaterra. Gerou um ágio muito grande. Esse ágio ela reconheceu no consolidado, porque ela só faz consolidado, como uma redutora do PL. Então, essa operação acabou causando uma redução brusca no PL da empresa. E aí ficou uma discussão: pô, o valor de mercado deveria diminuir por isso? Foi visto como um ótimo negócio. Não. Então, descolou o valor de mercado do valor contábil, do book value, o mark value versus book value, e acabou aumentando. Foi um evento, assim, muitos milhões, tá? Diria até uma centena de milhões esse ágio. Então ficou bem famoso como diminuiu o PL da British Tobacco após isso. Tá? Se esse ágio é dedutível fiscalmente por amortização, não por venda, eu acho que não, porque se a lei fiscal não dá um tratamento diferente do contábil, dá para se entender que não é. E eu também entendo que a participação entre partes relacionadas, tá? Porque você já era o controlador, eu acho que a lei fiscal não dá, mas aí é minha uma opinião de contador falando de fiscal, tá? Então eu queria ver, pessoal, se deu para entender até aqui.
Então deu para entender, pessoal? Alguma dúvida desse ponto? Esses dois assuntos? Então, com isso a gente termina a parte de grupo de empresa. Eu queria que vocês pegassem os dois exercícios que eu deixei, tá? Se alguém tem a versão com resposta, sugiro não utilizar.